Então aí começa um trabalho, isso é de 2005. Dei uma pulada, né? Porque o livro é de 2012, mas eu comecei com a ideia mesmo 2004, 2005, a ideia do livro de fotos antigas. E aqui começou um trabalho que eu comecei a misturar a fotografia com a marcenaria. Que eu tenho uma marcenaria bem de fundo de quintal, assim, trabalho sozinho e só com madeira maciça reaproveitada. E comecei a misturar isso, fazer objetos de arte que misturavam essa minha atividade com a fotografia, né? Porque aquela coisa, eu acho que a gente, como artista, eu fui buscar na minha vida pessoal, né, coisas para trabalhar, para aquela coisa de você contar ideias, né? Então, essa série chama Utilidades Domésticas e eu tinha vontade de fazer um portfólio de peças, né? Então eu fotografei as peças e aí para salientar as peças que eu tinha feito, eu criei um relevo na foto. Então aqui, não sei se dá para perceber, do lado do banco tem uma sombrinha, tá vendo? Ali tem um relevo de 2 centímetros na imagem. E ela tem 1,24, né, de largura, então é uma coisa grande assim. Tem que ver ao vivo para perceber isso, mas você tem uma ilusão de tridimensionalidade que ficou bem interessante, que foi uma surpresa até para mim. Eu, na verdade, queria fazer o portfólio, né? Aí a hora que eu ampliei, eu tive essa surpresa bem-vinda, né, de criar essa ilusão de tridimensionalidade. Então foi uma série bem longa, que eu fiz com muitos objetos assim que eu estava fazendo de madeira. E também tem uma ideia de fazer o quadro, né? Então eu fazia as molduras, o sistema de pendurar atrás, eu que fiz tudo. Então é quase que uma escultura mesmo, sabe? Combinando na medida do possível, a moldura com o objeto que tinha sido feito. Tinha essa preocupação, assim. Nesse caso é o corrimão só. O corrimão é que está em relevo. Aí tem a janela, que é toda a janela também, a imagem que está no vidro da janela também está em relevo, né? Bagageiro da bike. Então, esse é um armário que eu fiz para um cliente, né? E aí ele está no estúdio fotográfico. E aí eu fiz o relevo dele no estúdio fotográfico. Então também misturando essa coisa da foto, da foto comercial, né? Com o trabalho de arte, com a marcenaria, tudo mais ou menos misturado ali. E eu fiz essa exposição na Galeria Vermelho, lá em São Paulo, que virou uma instalação, porque eu fiz os bancos da exposição, fiz as luminárias, mudou um pouco o aspecto de galeria cubo branco, assim, sabe? E foi bem interessante. Uma coisa que foi surgindo na montagem mesmo. As ideias foram surgindo, eu fui fazendo esses bancos. E as luminárias também. E mudou tudo, criou um ambiente muito mais caseiro, assim, sabe? A ver com as imagens, né? Aí esse é um outro trabalho que tem a ver com o processo da marcenaria, né? Que é pegar um material que seja descartado mesmo, porque eu trabalho com madeira reaproveitada só, são coisas que ou me doam ou encontro em caçamba.
tem muita madeira de qualidade que você consegue encontrar, né? E aí tem uma literalidade que me acompanhou muito, assim. No início eu estava falando que eu comecei fazendo narrativas, né, literais, né? Aqui é uma narrativa também. Muito tempo depois eu fui fazer isso aí, que também é uma narrativa, porque é uma cadeira que sai de uma janela. Então são materiais é um material de janela com os quais eu fiz uma cadeira. Então tem essa literalidade assim, né, da cadeira saindo da janela. Aqui mesma coisa. Ele volta, né? Parece. Tá voltando? Parece que ele volta. Só para ver a imagem toda. Diminui um pouco? Só um pouquinho, Aí é. Então aí é uma escada que foi feita com madeira de telhado, né? E aí tem a placa da foto com um encaixe para a escada ali entrar nela. E eu acho legal esse trabalho porque ele não, essa narrativa que existe, ela está muito encoberta, eu acho. Sei lá, se eu não contar isso, pouca gente vai imaginar. E isso é interessante, né, do trabalho dar margem a outras interpretações, assim, né. Aí essa é uma outra série que eu fiz que tem a ver com a ideia da marcenaria, que é assim, são trípticos, né? Então, é a ideia de construir um objeto com o mínimo de sobras possível. A marcenaria é muito em cima disso, assim. Então eu preciso fazer uma mesa de, sei lá, 2 metros. Eu vou no estoque que eu tenho lá e procuro madeiras próximas desse tamanho. Eu não vou pegar uma de 3 e cortar no 2 metros e depois ficar com 1 metro sobrando. Eu vou procurar madeiras que tenham essa dimensão, né? Próxima dessa dimensão, para ter o mínimo de sobras. Para usar esse material que eu consigo coletar de uma forma bem justa, assim, bem ótima, né? E o trabalho é muito sobre isso, assim, é de fazer um objeto com o mínimo de sobras, que é o processo que eu faço na marcenaria todo dia, assim. E aí, então, é um tríptico com a foto do material, que está na parede, o material que eu coletei para fazer a cadeira. Aí tem a cadeira, né, o objeto, e ali tem uma foto do mesmo local que eu fotografei o material, que tem um chão e a parede branca, com as sobras fixadas na foto. Mais ou menos fazendo a forma da madeira, da cadeira ali, né? Um espectro dela ali. E eu fiz uma série que são 3 cadeiras, uma mesa e um cabideiro, a gente vai ver aí. Aí tem 2 cadeiras e uma mesa. Tinha essa ideia de colocar a cadeira num ângulo que fosse casar assim com o espectro dela, né? Então tem como se fosse um trilho imaginário ali. Então todas elas tinham isso. E na exposição era estimulado de que fosse usada essas cadeiras, a mesa. Você poderia tirar do lugar e usar, né? E não foi a exposição, Marcelo? Foi no MAC. No MAC USP, lá sabe aqui? Oi? É o ano que ela quer saber. O ano é 2017. Então eu estou lá mexendo na cadeira você podia mexer nela, sentar e tal, podia pendurar coisa no cabideiro. E aí está a instalação toda. Foi apoiado pelo PROAC.
né? Eu não sei se tem PROAC aqui, mas é uma coisa do governo do estado de São Paulo, que tem muitos projetos para apoio à cultura, agora eu não me lembro mais como é que é essa sigla. Mas foi bem interessante de conseguir emplacar isso lá no PROAC e conseguir fazer essa exposição. Uma instalação mesmo, né? Aí tem esse trabalho que é mais escultórico, né? Foi uma... Tem fotografia também, mas tem muito da escultura aí. Isso aí são galhos que eu limei eles, deixei eles todos quadradinhos. É galho de pitangueira. E aí isso aí foi uma exposição que tinham todos esses trabalhos que chamava Anima. Uma ideia de que o reino vegetal tinha sofrido transformações, assim. A ideia era um pouco essa. Produzir o galho com madeira aparelhada, né? A partir da foto. E aqui eu imprimi fotos de árvores, né, vista de baixo. Aqui está difícil de entender, mas nessa seção desses paus pendurados, tem fotos de árvores fotografadas de baixo para cima. Né? Então você vê a copa delas lá em cima. Tem essa ideia de ter um vestígio do que foi esse pau aí, né? Que foi uma árvore. Então, e aí você se coloca ali embaixo e olha para cima, é como se fosse também o gesto que eu fiz para fotografar. Aí está um pouquinho mais fácil de ver. E isso foi feito lá na Ocupação 9 de Julho, que eu participo lá, é uma ocupação lá em São Paulo, num prédio no centro. Ocupação mesmo, né, de gente que não tinha casa e tal. E é uma ocupação de muito sucesso lá em São Paulo. Tem um almoço todo domingo, tem muita atividade cultural, é bem interessante lá. E eu participo, eu sou parceiro lá deles. E a gente fez uma exposição muito grande lá antes da pandemia, com mais de 100 artistas, teve várias ativações e tal, e eu expus esse trabalho lá, pendurei numa árvore lá. Chamava O Que Não É Floresta é Prisão Política. Onde é a ocupação? A ocupação é na 9 de julho. Chama Ocupação 9 de Julho e faz parte do MSTC, que é Movimento Sem Teto do Centro. Claro que o Boulos estava lá. Oi? Claro que o Boulos estava lá. Não é o movimento do Boulos, é um movimento parceiro do Boulos. A liderança lá chama Carmen Silva. Conhece ela? Oi? Entendi. Ela é. Acho que ela é baiana. Ela é uma pessoa incrível, muito legal. Então, aí isso foi antes da pandemia, né? 2018, assim. Isso é o trabalho instalado lá. Então, nessa época eu repensei muito a minha função de artista, assim, sabe? Na questão de você trabalhar com uma galeria, fazer objeto de arte. Eu comecei a questionar isso, assim, se isso era realmente uma forma eficiente de intervir na sociedade, né? E com a mudança política no Brasil e tal, eu comecei a querer fazer coisas mais diretamente políticas mesmo. E me engajei em vários grupos de ação, assim,
fiz esse trabalho de fotografia na época da pandemia, né, que eu me admirava de ter aquele tanto de mortes no país e não tinha nenhuma bandeira a meio pau, sabe assim? Que é um símbolo de luto, né? E aí eu quis fazer isso, colocar as bandeiras a meio pau. Então eu fiz várias fotos de bandeiras institucionais, né? E baixei elas, né? E tem esse vestígio, ali está um pouco difícil de ver, mas tem um vestígio da bandeira no lugar onde ela estava mesmo, né? Interessante. Você fez fotograficamente ou você fez... Eu fiz no Photoshop. No caso aí é só a bandeira que é manipulada. Oi? Só a bandeira foi manipulada no Photoshop. Só a bandeira foi manipulada, Aqui, ali está bem tênue, na foto mesmo é um pouco mais, você vê um pouco mais a bandeira, isso aí é lá na OAB, Organização dos Advogados do Brasil. Mas conseguem ver? Tem um vestígio da bandeira em cima ali, né? Então eu fiz esse trabalho, tem 9 fotos, se chama Decência. Aí isso foi outro que eu tive ideia, porque tem uma ponte lá em São Paulo que é cheia de bandeira brasileira, assim. Tem uma depois da outra, assim, tem cada 20 metros. Aí tem uma outra foto que vai mostrar. E eu reuni um monte de gente, a gente fez essas, com o apoio de um grupo lá, a gente fez essas cruzes pretas. E a gente foi numa manhã lá com tipo 30 cruzes e instalou tudo do lado das bandeiras. Então eu fiquei muito querendo fazer esse tipo de ação, sabe? Ação na rua, ação de resistência, de mostrar, né, o que a gente estava passando ali, né? A Lúcia Có me falou, quando eu estava começando a pensar nessas coisas, ela falou assim, quando o Bolsonaro ganhou, ela falou assim, agora a gente vai ter que ser mais artista do que nunca. Né? E eu fiquei pensando nisso, depois eu falei, pô, é verdade, assim, agora a gente tem que fazer trabalhos que influenciem, que intervêm na sociedade mais do que nunca. Sabe, com mais força, essa foi a minha ideia. E com mais força, com mais diretos mesmo, né? A Lúcia Có é a artista que virá para o festival. Ela me contou, Ela vai curtir. Aí, tá vendo, tem uma sequência de bandeiras e a gente colocou essas cruzes bem junto das bandeiras. Foi uma coisa assim que durou pouco. É um pouco efêmero, vale como um registro e tal, mas lá durou pouco. Tem outras coisas que eu fiz que eu vou mostrar aí que estão lá até hoje, assim. Isso aí também foi uma coisa que durou pouco, mas deu muita mídia, assim, deu muita... reverberou demais nas redes, que eu fiz esse plaquinha advertência e tem escrito ali, esse produto contribui para o desmatamento da Amazônia, que são produtos Cargill, da empresa Cargill. E o CEO da Cargill foi fazer uma live por causa disso. É sério, ele pegou uma mulher lá que é cupincha dele e tal, e ele foi explicar e tal, dar umas desculpas, sem citar isso, né? Mas no dia seguinte, assim, ele foi fazer. Oi? Porque eles desmatam para plantar soja, para plantar produtos assim, sabe? Monocultura, segundo um estudo que a gente teve acesso, eu não lembro do nome do estudo, mas tem um estudo que mostrava as empresas. Oi? Isso é extrato de tomate. Tem óleo de soja também, aquele óleo lisa. Fiquem ligados, óleo lisa.
Oi? Faça uma lista depois. Faço. Boa. Tá, isso aí também são, eu chamo de adesivações. Como que é? Ai, meu Deus, esqueci o nome do negócio. Bom, são adesivos que eu fiz com sobras de adesivos até, né? Então, essa coisa de usar sobras, de não deixar, não fazer lixo, isso é muito importante assim para mim. E eu fiz vários adesivos assim com essa sigla BLSNR, que a gente sabe o que quer dizer, e palavras do lado, né? Preso, falso, besta, verme, e com mito também. E adesivei muito pela cidade lá. O que é que são as coisas que tem? Mito? Mito, é. Mito ruim. Aquela de baixo ali. Aí fiz esse adesivo para essa placa. Tem uma avenida lá em São Paulo que chama Ordem e Progresso. Dá para ler daí? Dá para ler só Então, em cima da ordem tem para os pobres. Em cima do progresso tem para os ricos. Então, para os pobres, ordem, para os ricos, progresso. E aí também com a placa da Avenida Brasil, também reuni um monte de gente, eu fiz esse adesivo, procurando fazer com, assim, a diagramação dele, procurando que fosse uma coisa parecida com uma coisa oficial mesmo, sabe? E até me contaram uma história. Um amigo da minha irmã passou lá e viu e achou que era oficial. Porque é um adesivo que ficou lá. Tá lá, a gente fez isso o quê? Faz... quantas, se vocês fizerem? Quantas placas? praticamente a avenida inteira. Tem, sei lá, umas 50, por aí. Acho que não dá para ler. Fala o que é escrito embaixo. Dá para ler alguma coisa? Não dá para ler? Não, eu consigo, não sei se o pessoal vai ajudar. É bom você citar. Ah, tá escrito Brasil em cima, né? Grande. E embaixo tá escrito terra indígena. E embaixo pequeno é a forma eu não sei como são as placas aqui, mas lá em São Paulo tem essa forma. Tem escrito Brasil e embaixo pequeno Avenida Brasil. E no meio pus terra indígena. E a gente fez isso em todas as placas da avenida. E tá lá até hoje. Ficou oficial. Virou oficial, é. A gente conseguiu. E aí tem um bairro lá em São Paulo, que é Higienópolis, que tem nomes, e aí não dá para ler quase. Mas as ruas têm nomes dos estados, né? Tem Ceará ali. Ceará, terra indígena. A gente foi lá e adesivou. Embaixo dos nomes dos estados. E todas as ruas? Não, todas não, mas porque essa forma de placa, que tem o nome grande em cima, são só cruzamentos maiores, né? Então, lá na Higienópolis, a gente adesivou ao longo da Avenida Angélica, que cruza essas ruas, que tem esse tipo de placa. E aí funcionou bem, porque a gente pôs dos dois lados, porque é muito pedestre lá, né? Então tá lá. Foi feito esse ano. Tem uns meses, assim, tem uns 3 meses que a gente fez isso. E tá lá ainda. E provavelmente vai ficar, porque dá trabalho tirar. Dá mais trabalho tirar do que pôr. Qual é o tipo de adesivo que você usou? Olha, eu fiz em gráfica, assim, mas é bem resistente. A gente limpava a placa antes. Pelo menos na parte onde vai o adesivo a gente limpava. Você usou uma ação integrada, tipo, com cuidado com polícia? Como foi Sim. Então, isso é até interessante de falar, porque a gente não foi abordada nenhuma hora.
tinha um monte de gente fazendo. E assim, tudo branco, né? Então isso é um facilitador, porque a polícia não chega, sabe? Então a gente ficou admirado até de não ter sido abordado nenhuma vez. Mas vocês fizeram à noite ou de dia? Não, de dia, na luz do dia. Às vezes até acho que essas ações podem passar mais desapercebidas durante o dia, sabe? As pessoas estão menos atentas a algum movimento suspeito e tal, sabe? Mas... Elas pensavam que vocês trabalhavam na prefeitura. É, né? Qual cara de artista? A quantidade? Olha, não sei, mas há mais de 50. Foi bastante. Aí uma amiga fez isso em Santo André também, na Avenida Brasil de Santo André. E é isso, agora eu estou muito envolvido com esse tipo de trabalho, assim, na rua e de uma forma mais política, diretamente política mesmo. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Obrigado. Valeu.